Fala galera, Marcão na área para as análises desse domingão. Vou comentar vários jogos para vocês. Bundesliga, Premier League, Campeonato Italiano, né? Nós temos também o Al Hilal, Galatasaray em campo. E além disso, os clássicos desse domingão, tá? Nós temos Botafogo e Vasco, temos Palmeiras e Corinthians e você sabe que eu não fico em cima do muro. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e no final do vídeo eu vou deixar um bilhete para você, tá? Vou soltar a vinheta e a gente começa. Show de bola, galera. Vou começar aqui logo com Bundesliga, tá? E, cara, para falar da Bundesliga, nós temos dois jogos, beleza? Freiburg contra Frankfurt e Bochum contra a equipe do Bayern de Munique. E, assim, são dois jogos que normalmente, né, a gente olha logo de cara e a gente vê um Frankfurt favorito e a gente vê um Bayern de Munique favorito, sem sombra de dúvidas, né? O Freiburg não tá vivendo uma boa fase. Porém, né, tanto o Frankfurt hoje nunca me passou tanta confiança assim, até naquele ano mágico, né, que até venceu a Liga Europa. E esse outro jogo, né, do Bochum contra o Bayern de Munique, o Bayern de Munique hoje está vivendo uma espécie de crise, né? Hoje, antigamente, nessa etapa do campeonato, já estava liderando o campeonato da Bundesliga com uma margem muito alta de pontos, né? E hoje em dia não está, né? Está atrás da equipe do Leverkusen. Eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado de manhã, então ainda não rolou o jogo do Leverkusen, mas essa vantagem pode se ampliar, né, para 8 pontos. Tá? Isso aí é algo que a gente não via nos últimos anos, né? E além disso, o Bayern vem de uma derrota diante da Lazio, né, pela Champions League. Um jogo onde o Bayern de Munique não produziu muito bem, né, não criou grandes oportunidades assim de jogo, e foi um jogo onde o Upamecano acabou sendo expulso ali, um pênalti, né, infelicidade total do Upamecano. Na verdade, chegou muito atrasado, foi muito infantil, e aí acabou selando essa derrota aqui para o Bayern de Munique diante da Lazio, né? E saiu várias notícias aí do Tuchel, fazendo comentários ruins em relação ao time, né? Então não sei como é que tá o clima, não sei a veracidade dessas notícias, né, até o momento. Então não dá para confiar no pré-jogo no Bayern de Munique, apesar de ser contra uma equipe fragilizada defensivamente, que toma gols em todos os jogos, na maioria dos jogos, tá? Mas que vem dos últimos 5 jogos de 3 empates, uma vitória diante do Stuttgart, né? E uma derrota apenas para a equipe do Borussia Dortmund. Se você me perguntar se eu acredito na vitória do Bayern, é óbvio que eu vou estar sempre a favor do Bayern de Munique, ainda mais contra o Bochum, até porque o Bayern de Munique tem um elenco muito forte, né? E a qualquer momento pode virar esse jogo, pode sair dessa crise. Mas não recomendo para você para pré-jogo, recomendo você trabalhar no ao vivo, né? Até porque, como eu falei, o Bayern vem de 2 derrotas consecutivas, o Bayern vem sofrendo gols em todos os jogos, né? É uma defesa totalmente frágil. Então é melhor você atuar no ao vivo, observar o que está acontecendo dentro de campo para poder tomar a decisão. Talvez a melhor opção para pré-jogo seja o mercado de gols, mas está pagando uma cotação muito baixa. Então cuidado em relação a isso, tá? Na Bundesliga 2 eu quero destacar aqui o jogo do São Paulo, tá? O São Paulo que é o líder do campeonato e vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato, com uma observação, né, que nos últimos jogos está muito bem. O São Paulo aqui, ó, são 11 vitórias em 21 jogos, 9 empates e uma derrota apenas, né? Estar a favor do São Paulo e o empate seria a melhor opção, mas a cotação também está muito baixa. E como eu falei, vai enfrentar uma das piores equipes da competição, uma equipe que em 21 jogos tem 12 derrotas, né? Um cenário completamente diferente do São Paulo, só que nos últimos 5 jogos eles perderam apenas um jogo, que foi para o Schalke, e venceu contra aqui várias equipes que está na parte de baixo da tabela, só que agora vai enfrentar o líder, né, dentro de casa. Então vejo sim um favoritismo muito grande para o São Paulo, e também sempre Bundesliga, sempre no campeonato alemão, né, seja na primeira ou na segunda divisão, o nosso olhar sempre está voltado para gols, tá? Galera, vindo aqui para a Liga Saudita, nós temos o Al Hilal e o Ittihad, né, em campo, tá? Mas eu quero destacar aqui o jogo do Al Hilal. Se liga aqui nessa parada, viu? Que eu até vi isso essa semana e isso me fortaleceu, né, me deu confiança para uma aposta que eu vou compartilhar para vocês aqui agora. O Al Hilal ele está a 26 jogos, né, vencendo, 26 jogos seguidos vencendo. O único time que tinha conquistado isso foi o Ajax, né? E o Ajax lá da época do Cruyff, né? Então, cara, tem muito tempo que um time não faz o que o Al Hilal tá fazendo na Liga Saudita.
tá? De 26 jogos consecutivos vencendo os jogos. Não tô falando de empatando, não tô falando nada disso não. É vencendo os jogos, tá? Vai enfrentar uma equipe até difícil, até uma equipe que pode complicar, que vai fazer jogo duro. Mas eu acredito muito no favoritismo do Al Hilal, tá? Tá pagando 1,18 no pré-jogo para a vitória do Al Hilal. Mas eu acredito que o Al Hilal pode sair com a vitória no primeiro tempo. Então uma dica que eu quero deixar para vocês, inclusive se eles vencerem esse jogo, eles vão entrar no Guinness, né? Do time que mais de vitórias consecutivas aí de 27 jogos. Então eu acredito sim na vitória do Al Hilal, tá? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, beleza? Vai enfrentar uma defesa extremamente frágil, beleza? Então a dica já que eu deixo para vocês, e vou torcer pro Al Hilal bater logo no primeiro tempo, né? Essa invencibilidade de 27 jogos vencendo aí, tá? Continuando aqui, galera, vamos embora agora para os clássicos aqui do Carioca, né, Botafogo e Vasco, e também para o Campeonato Paulista. Mas antes, eu já quero também deixar uma dica para você aqui. Eu gravei uma aula ensinando exatamente passo a passo de como eu analiso o meu pré-jogo, tá? Como eu analiso os jogos no pré-jogo. Tanto para tomar a decisão se é melhor ir no mercado de resultado, se é melhor ir no mercado de escanteios, de cartões, handicap. Então, todos esses mercados que eu utilizo, porque eu chego aqui para você nesse vídeo e já venho com a análise pronta, já feita, né, dos jogos, para ser um vídeo mais rápido, né? Porque eu sei que você está na correria do seu dia a dia. Mas se você quiser aprender a analisar o passo a passo, eu indico que você assista essa aula, entendeu? É uma aula que eu tô cobrando um valor, velho, tipo, irrisório, né? Menos de R$8, mais barato do que uma Coca-Cola de 2 litros. É realmente para você assistir, para que seja acessível para todo mundo, tá ligado? Então assista essa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Vai lá e assiste. Galera, continuando aqui, vamos para o Campeonato Carioca. Nós temos Botafogo e Vasco, tá? Quero frisar aqui um ponto bem importante. Os dois times estão com alguns desfalques importantíssimos, beleza? Deixa eu ver se está aqui listando, não está listando. Mas os dois times estão com desfalques. E o Botafogo vai ter um jogo pela pré-Libertadores, agora no meio da semana. Então, a tendência é que o Botafogo entre com um time misto mais voltado para o reserva, tá? Isso, obviamente, eleva um pouco mais o favoritismo do Vasco. Porém, a ineficiência no ataque do Vasco está gigantesca, né? Se a gente for observar, principalmente ali nos últimos jogos, apesar da necessidade de vitória ser muito grande, tá? O Vasco vem de um empate de 0-0 contra o Fluminense, né? O Vasco ganhou por apenas 1-0 contra o Audax, foi 0-0 contra o Flamengo, perdeu de 2-0 para o Nova Iguaçu e foi um 2-2 contra o Bangu. Ou seja, a gente está falando de 3 gols nos últimos 5 jogos. É muito pouco, tá? É muito pouco. E do outro lado nós vamos ter um Botafogo jogando completamente fechado, jogando no contra-ataque devido a ser com time misto, tá? Não é com time titular. Senão colocaria até um certo favoritismo para a equipe do Botafogo, que também não está tão confiável assim. Galera, o que é que eu tô observando nos clássicos carioca, tá? E o que é que eu vou indicar aqui para vocês? Trabalhar um under, tá? O under 3,5, e se você quiser arriscar um pouco mais, o under 2,5, tá? Para não acontecer 3 gols nessa partida. Isso tem acontecido nos clássicos, como eu falei para você, né? O Botafogo quando enfrentou o Flamengo foi apenas 1-0, né? O Vasco vem de 2 clássicos aí contra Fluminense e Flamengo, equipes até superiores, né, e ficou um 0-0. O Vasco até jogou bem nesses 2 jogos, criou algumas oportunidades, mas não conseguia concluir as jogadas em gol, né? Então esse jogo aqui diante do Botafogo também eu gosto de optar pelo under ao invés de apostar aí em um over goals ou no favorito em algum time, tá? Por mais que o Botafogo vá com time misto. Já no Campeonato Paulista nós temos Palmeiras e Corinthians. E cara, sendo bem sincero, quando a gente olha o cenário das duas equipes, o Corinthians vem de uma melhora, né? Demitiu o técnico, contratou um técnico novo, vem de 2 vitórias consecutivas, né? O Palmeiras vem oscilando muito na temporada, mas no jogo passado entrou com um time misto e mesmo assim conseguiu vencer, né? Com o Flávio Lopes mais uma vez marcando o gol e salvando o Palmeiras. Óbvio que quando a gente olha para esse cenário, para esse jogo, o maior clássico, na minha opinião, do Campeonato Paulista, é óbvio que eu vejo o favoritismo do Palmeiras ainda mais por jogar dentro de casa, né? O Palmeiras venceu o Santos jogando dentro de casa. O Palmeiras dentro de casa realmente é uma fortaleza muito grande e o time cresce muito nos clássicos, tá? Então, se eu for apontar aqui um vitorioso para esse confronto, é sem dúvidas o Palmeiras. Em termos de aposta, qual aposta que eu gosto de fazer? É um clássico muito truncado. O Corinthians vem de uma crescente nos últimos 2 jogos, conseguiu vencer
os últimos dois jogos. Por mais que não seja... O último jogo até que foi uma partida muito boa do Corinthians, o penúltimo não tanto, né? Mas é normal, o técnico tá chegando agora. E o time do Palmeiras é um time muito mais entrosado que o Corinthians. Então eu gosto sim de estar a favor do Palmeiras ou empate, ou Palmeiras anula a aposta, tá? Junto com o abaixo de 3,5. Eu não consigo ver um jogo entre Palmeiras e Corinthians com 4 gols, tá? Eu vejo um jogo mais truncado, como é geralmente os clássicos, né? O Corinthians jogou com o São Paulo, foi um 2-1. E muito disso por conta da expulsão que o Corinthians teve. Teve o jogo do Palmeiras e Santos, foi um jogo também que foi 2-1 para o Palmeiras, mas nenhum deles chegou a sair ali 4 gols na partida. E esse clássico, que é uma rivalidade gigantesca, é que eu não acredito que vai sair mesmo. Então gosto de estar a favor do abaixo de 4 gols, né? Abaixo de 3,5, junto com o empate ou Palmeiras, o empate anula a aposta para o Palmeiras, tá? Quem quiser arriscar um pouco mais pode ir na vitória do Palmeiras, mas eu vou deixar para observar no ao vivo também. Outro jogo também bem interessante é o Santos contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino não é uma equipe boba, né? Por isso que dá para você utilizar em alguma duplinha aí. O Santos empate anula aposta, tá? Então sempre protegendo, né, contra o empate, porque tem uma probabilidade muito grande disso acontecer, tá? No Campeonato Espanhol, na La Liga, nós temos um jogo que é o Rayo Vallecano contra o Real Madrid. E cara, eu sei que o Real Madrid tá cheio de desfalques, tá? Mas por mais que esteja com muitos desfalques, o Real Madrid vem conseguindo vencer os seus jogos, né? O goleiro Lunin tem se saído muito bem, tem feito defesas importantes, tá? E tem feito fazer com que o time saia com as vitórias dentro de campo. O time vem de uma goleada por 4-0 diante do Girona, né? Vem de uma vitória contra o Leipzig fora de casa, onde soube sofrer, soube se defender na hora que o Leipzig estava melhor no jogo, e com a genialidade do Brahim Dias, né, conseguiu marcar um golaço, beleza? E saiu com a vitória a equipe do Real Madrid. Então, assim, por mais que o Real Madrid esteja com muitos desfalques, né, para esse jogo, um principal entre eles, além do sistema defensivo, mas o Ancelotti soube resolver muito bem esse problema, e o time não está sofrendo tanto defensivamente, mas o principal ponto, né, desfalque é o Bellingham, tá? Mas o Brahim Dias entrou ali e já mostrou que tem muita qualidade, né, para suprir essa ausência. E de outro lado, a gente tem um Rayo Vallecano que nos últimos 5 jogos perdeu 4. Então, assim, para mim, por mais que o Real Madrid esteja com esse desfalque todo, né, por mais que na casa do Rayo Vallecano o histórico não seja tão favorável assim para o Real Madrid, né, eu gosto de estar a favor do Real Madrid nesse jogo, tá? Pagando 1,62. Então, sim, eu acredito na vitória do Real Madrid para você fazer uma aposta única. Como eu falei, por mais que o Rayo Vallecano geralmente gere dificuldades para o Atlético de Madrid, ou para o Real Madrid. É tanto que se a gente pegar os últimos jogos, foi um 0-0, foi um 2-1 Real Madrid, um 3-2 Rayo Vallecano, 1-0 Real Madrid. Então, nos últimos anos, sempre são placares apertados. Mas hoje, o momento das duas equipes é completamente diferente, pô. É como eu falei, a Rayo Vallecano vem de derrota para o Mallorca, vem de derrota para o Sevilha, vem de derrota para o Atlético de Madrid, empatou com a Real Sociedade e perdeu para a equipe do Las Palmas por 2-0, tá? O Real Madrid, por mais que tenha esses desfalques, ainda tem uma equipe muito qualificada, é o líder do campeonato, então pagando 1,62 para mim é uma excelente cotação para a gente poder investir no Real Madrid. Como eu falei, por mais que tenha esses desfalques. Para mim, é a melhor pedida para esse campeonato para a La Liga, tá? Na Premier League, eu gosto de estar de olho nesses 2 jogos no mercado de gols, mas não são 4 equipes que não me passam tanta confiança, essa é a verdade, tá? Por isso que eu nem vou comentar tanto para você. Outros jogos favoráveis para gols, tá? Ou acima de 1,5 é o jogo do Ajax contra a equipe do NEC, tá? E o jogo do Feyenoord também, sempre são jogos que eu fico de olho no mercado de gols. E além disso, nós temos aqui campeonato português, gosto de estar a favor do Benfica aqui, tá? Contra a equipe do Vizela. Pode até visar para o Benfica vencer esse jogo no primeiro tempo, que tem grande possibilidade disso acontecer. O Braga, apesar de vir de resultados ruins, também é bem favorito para esse jogo. Sempre gosto de estar a favor também do Slavia Praga e do Sparta Praga na República Tcheca. São times que se destoam muito dos seus adversários, beleza? E para a gente finalizar aqui a nossa análise, eu deixo para você também a aposta no Galatasaray. Eu estou gravando esse jogo, ainda não rolou o jogo do Fenerbahçe, mas eu sempre vou estar a favor do Fenerbahçe e Galatasaray no campeonato turco, porque são equipes que se diferenciam muito, né, tecnicamente das outras equipes do campeonato. Tanto que se a gente parar para pensar, velho, o Galatasaray em 25 jogos ganhou 21. Então, se você tivesse apostado em todos os jogos
do Galatasaray você teria ganhado 21 vezes, pô. É absurdo isso. Dos últimos 5 jogos você teria vencido todos. E é o que eu faço. Todo jogo do Fenerbahçe, todo jogo do Galatasaray, eu aposto a favor deles, tá? Eu já estou muito lucrativo com isso. E então não tem por que não manter isso. Ainda mais quando o Galatasaray tá pagando uma cotação excelente, tá? Galera, que seja um domingão excelente e lucrativo para todos. Não esquece de deixar o like aqui e se inscrever no canal. E tamo junto.